Boa tarde, nobres pares, plateia aqui presente, telespectadores. Às 14 horas e 50 minutos, declaro aberta a 22ª sessão ordinária durante a 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada em 13 de outubro de 2020. Solicito dos vereadores, com o bem da plateia, que se coloque de pé para um minuto de silêncio ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em seguida, eu gostaria de pedir para que o vereador Michel Viana leia um trecho da Bíblia Sagrada. Eu quero aqui, senhores, incluir aqui também o nome da moça chamada Bruna Batista, do qual foi vítima de uma crueldade sem tamanha. Inclusive, ela é prima da minha esposa, né? Também nós temos parentesco com Beda, que nós somos parentes. E o seu esposo acabou que esfaqueando ela até a morte e machucou bastante também sua mãe. Inclusive, ele está hospitalizada, né? Quase matou as duas. Então, teve um homicídio, um feminicídio e uma tentativa de homicídio, né? Então, está aqui, que Deus possa consolar todos nós que somos parentes, né? E foi um dia muito difícil para nós, essa madrugada de domingo para ontem. Né, isso mesmo, de domingo para ontem. Então, foi difícil para todos, os familiares estão sofrendo muito, porque foi uma crueldade, senhores, vocês não têm noção. O camarada foi cruel, sabe, sem limite. Amordaçou a mãe, a sogra, né, da moça, a mãe da moça, até ela chegar em casa, batendo, espancando, falando onde ela está, onde ela está. E quando ela chegou, ele jogou a mãe de cima da sacada, né, e esfaqueou a filha. Então, foi na frente do filho. Então, foi difícil. Vamos lá, senhores. Senhor presidente, nobres vereadores, população aí que nos acompanha pelas mídias sociais, uma boa tarde. Deixar aqui também os meus sentimentos ao presidente, sua esposa, família da Bruna, o Victor, ao qual a gente conhece ali também, que é da igreja. Deus possa confortar a todos e que esse cidadão venha pagar ao rigor da lei, pelo que ele fez, né? Quero ler aqui no livro de João, capítulo de número 3, e versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fico por aqui, senhor presidente.
Pode sentar, senhores. A gente fica imaginando, né, vereador Pato, que também estava lá, a gente fica imaginando o que leva um cidadão, né, Pato, a fazer uma crueldade tão tamanha, né? A gente fica assim, nunca vai acontecer, e quando acontece, você fica sem entender. Um rapaz que, inclusive, está na igreja, né? E, inclusive, ele tinha até o dom da palavra, né, vereador? Você conhece ele, eu já vi até ele pregando algumas vezes, um rapaz até meio centrado, e aí também a droga, né, fez com que ele também ficasse violento algumas vezes e acabou fazendo essa barbárie. Não dá para entender. Fala, vereador. Pode falar. Senhor presidente, em nome dos vereadores, plateia presente, quero também me solidarizar com o senhor, que é parente, com o Beda, toda a família. Quero pedir para Deus que conforte os corações, porque é difícil a situação que passou. O Leandro nascemos e criados junto na mesma rua, minha casa aqui, número 11, a dele de frente. Então, a gente foi criado junto. Então, o que eu estava falando semana passada, a droga, ela é complicada. Se a pessoa não se afastar, ela acaba fazendo besteira. Porque, assim, acaba mexendo com a mente da pessoa, né? E ali parece que estavam separados, o casal, né? E ele não aceitou a separação. Só que aí ele só não destruiu a vida dela. Ele destruiu a vida dele, ele destruiu a vida dos parentes dela, ele destruiu a família dele, porque aí todo mundo sofre. Até nós, vizinhos, né? A gente, ficamos chocados com o que aconteceu. E justamente nesse dia, eu percebi que ele estava um pouco transtornado, né? E eu estava ali colocando um adesivo no carro do meu irmão, em frente à casa dele, e ele estava discutindo lá com alguma pessoa e tal. E aí eu pensei em conversar com ele e tal, né, acalmar, mas ele acabou saindo, correndo. Depois eu encontrei a Sevi falou assim, o Leandro está um pouco transtornado, está falando que vai fazer besteira e tal. Então é uma coisa assim, ele até congregou comigo também, né, no Ministério Frutas Oliveira, uma época que eu fui co-pastor lá. Então ele é como diácono, ele também tem entendimento da palavra, ele não é nenhum inocente, entendeu? Ele tem entendimento, ele sabe o que é certo e o que é errado, e agora é as consequências, porque cada ação gera uma reação, e aí gera uma consequência. Então agora ele vai arcar com a consequência, e infelizmente é a vida que segue. Fico por aqui, senhor presidente. O secretário deu um pulinho ali. Vai dar o nosso secretário vir aqui, vereador Frank. A gente vai ler só ler rápido. Lê só rápido enquanto ele chega. Você lê só esse. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Boa tarde aos nobres vereadores, boa tarde à plateia aqui presente, às pessoas que nos assistem pela TV Jandira, pela TV Câmara, pela internet. O meu boa tarde. Câmara Municipal de Jandira, ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira, realizada em 6 de outubro de 2020.
Presidente, Rogério Batista da Silva. Vice-presidente, Michel de Oliveira Viana. Primeiro secretário, Franklin Venas da Silva Neto. Segundo secretário, Rubens de Oliveira Alves. Terceiro secretário, Antônio dos Santos Oliveira. Informe ao plenário que a ata da 21ª sessão ordinária está à disposição dos nobres pares. Andréia. Câmara Municipal de Jandira, balancete da receita de 1/9/2020 a 30/9/2020. Prefeitura do município de Jandira, ofício número 137 de 2020, mensagem de lei, Jandira, 7 de agosto de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egressa Câmara, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para os fins que especifique e dá outras providências. O projeto de lei em referência tem por objetivo a abertura de crédito adicional especial para possibilitar o empenho de verbas necessárias a atender despesas orçamentárias resultantes de pagamento de precatório em virtude de sentença judicial transitado em julgado, em cumprimento ao disposto no artigo 100 e seus parágrafos da Constituição e no artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias. Este precatório teve origem em sentença de ação judicial formulada pela servidora Laura Nívia Pinheiro, transitada e julgada, gerando precatório a ser pago referente à ação número 44.69.2008.8.26.0299/2. E ainda diante ao cumprimento de sentença referente à ação ressarçória número 222.142.2007.8.26.000, movida pelo IPREJAN para desconstituição da decisão proferida no processo ordinário, onde a ação rescisório foi julgada extinta com resolução do mérito. O processo foi movido em face da Instituto de Previdência Municipal de Jandira, o IPREJAN, Onício de Brito Vilas Boas, para fim de concessão de benefício por incapacidade, restando vencedora a autora com decisão transitada em julgado. Senhores, me perdoem. A operação contábil que se pretende realizar encontra amparo no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, e se faz necessária à vista de que não há no orçamento municipal vigente dotação orçamentária para esse fim. Diante do exposto, sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira. Vale-me desejo para reiterar a Vossas Excelências os meus protestos de estima e consideração. Paulo Fernando Barufo da Silva, prefeito do município de Jandira, projeto de lei número 2320, de 7 de agosto de 2020. Isso aqui. Essa dívida aqui, senhores, os senhores vão se aprofundar mais na reunião de comissão. E essa pessoa aqui, era o salário, as dívidas dela a receber, junto com o IPREJAN, seria de R$ 65 mil. Agora está R$ 1.700.000.
Então, essa pessoa aqui vai ganhar na Mega Sena, assim, quando passar por nós aqui mais uma vez. Então, vou mandar para a Comissão de Justiça e Redação. E depois, vamos ver aí, né, para ver que os prejão façam esse pagamento para essa pessoa. Tá foda. Então, o projeto de lei de número 23, 2020, está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Prefeitura de Jandira, Secretaria de Governo, ofício número 237 de 2020, mensagem de lei. Jandira, 1º de outubro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre denominação de unidade escolar de educação básica e da outras providências. Trata da denominação da Escola Municipal de Educação Básica localizada na rua Emirim, número 572, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jandira, São Paulo, que terá a seguinte denominação: Escola Municipal de Educação Básica Manuel Nascimento de Souza. Através da denominação da referida Escola Municipal de Educação Básica Manuel Nascimento de Souza, é prestada homenagem póstuma ao senhor Manuel Nascimento de Souza, falecido em 22 de 5 de 2020. Em 1983, foi eleito vereador em Jandira, sendo o quarto mais votado na eleição pelo partido PMDB, com a então prefeito José Roberto Piteri, exercendo o mandato de 1983 a 1988. Em 1989, Brás Pasqualin foi eleito prefeito de Jandira, sendo ele seu vice-prefeito, exercendo o mandato de 1989 a 1992. Em 1993, foi chefe de gabinete do então prefeito José Roberto Piteri. Na década de 2000, trabalhou na Câmara Municipal de Jandira. Voltou a ser taxista, abriu uma escola infantil chamada Palhacinho de Ouro, no Parque Santa Teresa, em Jandira, onde também fez transporte escolar dos seus alunos. Desta forma, solicitamos que seja realizado, mais que merecidamente, a nomeação de uma escola municipal com seu nome em homenagem póstuma. Diante do exposto, sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira. Valho-me do ensejo para reiterar a vossas excelências os meus protestos de estima e consideração. Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei número 30 de 2020, de 1º de outubro de 2020. Só voltando aqui no projeto de número 23, 2020, eu falei que vai para a Comissão de Justiça e Redação e também para a Comissão de Finanças e Orçamento Fiscais. E o projeto de lei de número 30 de 2020 está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Câmara Municipal de Jandira, Gabinete do Vereador Franklin, projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Dispõe sobre concessão de título de cidadania. Rogério Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jandira, no uso das atribuições legais, faz saber que o vereador Franklin Venâncio da Silva Neto elaborou, a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão jandirense ao ilustríssimo senhor Paulo Jorge da Silva Gomes. Artigo 2º. O currículo vitae do homenageado fica fazendo parte integrante desse decreto legislativo. O artigo 3º. O pergaminho referente à concessão acima mencionada será entregue ao homenageado por essa edilidade. Artigo 4º. Essas despesas decorrentes do cumprimento deste decreto correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 5º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Salas Volta São Martino, 23 de setembro de 2020. Autor, Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Projeto de decreto legislativo de número 03 de 2020 está incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, dispõe sobre a alteração da resolução número 5/19 de 2 de outubro de 2019 e da outras providências. Rogério Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jandira, no uso das atribuições legais, faz saber que a mesa diretora elaborou, o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o inciso 1 e 2 no artigo 8º da resolução número 5 de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 8º, inciso 1º. Os cargos de provimento em comissão são os de livre nomeação e exoneração pela mesa diretiva. Inciso 2º. A movimentação de cargos de provimentos em comissão, admissões e exonerações de mesmos servidores serão admitidas apenas em direção ascendente, ou seja, de cargo de remuneração mais baixa para cargo de remuneração mais alta, sem o pagamento de verbas rescisórias, portanto, sem quebra de vínculo. Parágrafo único. O servidor que for exonerado só poderá ser novamente admitido no quadro de servidores da Câmara Municipal de Jandira, respeitando o período mínimo de 6 meses. Artigo 2º. Fica criado o inciso 1º e inciso 2º no artigo 24 da Resolução número 6, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. O vencimento dos ocupantes do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Jandira e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluído as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exercer os tetos remuneratórios previstos no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 2º. O Poder Legislativo fica autorizado a conceder aos seus servidores adiantamento salarial mediante solicitação que deverá ser apresentada no Departamento de Recursos Humanos até o dia 10 de cada mês e será efetuado no dia 15, ou no caso deste cair em final de semana ou feriado, no dia útil anterior. Artigo 3º. Fica criado o inciso 3º no artigo 45 da Resolução de 5/19, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45. Inciso 3º. Havendo a conversão em pecúnia, o servidor deverá, no ato do pedido, informar ao Departamento de Recursos Humanos quando se dará o gozo do período restante, devendo este ser o prazo máximo de até 3 meses no mesmo ano da referida conversão. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a resolução número 1 de 2004. Sala Oswaldo São Martino, 23 de setembro de 2020. Rogério Batista da Silva, presidente. Michel de Oliveira Viana, vice-presidente. Franklin Venâncio da Silva Neto, primeiro secretário. Rubens de Oliveira Alves, segundo secretário. E Antônio dos Santos Oliveira, terceiro secretário. Projeto de lei, projeto de resolução de número 03 de 2020, está incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 228 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 5 de outubro de 2020. Autor, Silveira Soares de Brito, vereador Silvio Cabeleiro. Câmara Municipal de Jandira, gabinete vereador Franklin, requerimento número 229 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Câmara Municipal de Jandira, gabinete do vereador Franklin, requerimento número 230 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 5 de outubro de 2020. Autor, Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 231 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Michel de Oliveira Viana, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 232 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Vanderlei Lopes dos Reis, vereador Vanderlei Pato. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 233 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Vanderlei dos Lopes Reis, vereador Vanderlei Pato. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 234 de 2020. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Zonildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho.
Os requerimentos de número 228 de 2020 ao 234 de 2020 estão incluídos na ordem do dia. Michel, vai ter intervalo. Só um pouquinho. Bom, encerrado o expediente, a sessão está... Pela ordem, presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Michel Viana. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse a apreciação dos nobres vereadores à dispensa do intervalo regimental. Vou colocar aqui a apreciação dos nobres, vereador. Quem for a favor permaneça como estão e quem não for, que se manifeste. Portanto, seu pedido foi aceito, vereador. Só um minutinho para tomar uma água e já retomamos o trabalho. Reabertos os trabalhos. Mais uma vez, boa tarde, nobres pares, plateia aqui presente, telespectadores. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Boa tarde a todos mais uma vez. Câmara Municipal de Jandira informa a todos a realização da audiência pública para a discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021. Dias 15 e 16 de outubro de 2020, horário às 10 horas, nesta Câmara Municipal. Câmara Municipal de Jandira, Gabinete Vereador Franklin, projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, dispõe sobre concessão de título de cidadania. Rogério Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jandira, nas suas atribuições legais, faz saber que o vereador Franklin Venâncio da Silva Neto elaborou, a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica concedido título de cidadão jandirense ao ilustríssimo senhor Paulo Jorge da Silva Gomes. Artigo 2º. O currículo vitae do homenageado fica fazendo parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 3º. O pergaminho referente à concessão acima mencionada será entregue ao homenageado por essa utilidade. Artigo 4º. As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 5º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salvo voto São Martinho, 23 de setembro de 2020. Autor Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Câmara Municipal de Jandira, gabinete do vereador Franklin. Currículo vitae do homenageado, Paulo Jorge da Silva Gomes. Nasceu em Moçambique, quando ainda era colônia portuguesa. No dia 28 de setembro de 1968, descendente de uma família de portugueses, viveu sua infância até os 4 anos de idade na terra natal. Depois veio com a família morar em Itapevi, no bairro Jardim Itapuã. Desde muito novo, é envolvido no comércio de feiras livres da cidade junto com sua família. Depois, decidiu, com sua ampla visão para investimento em mercado, expandir o negócio da família para a cidade vizinha, Jandira, onde se casou com sua atual esposa Sulimar Barbosa, com quem tem 4 filhos, Kevlin, Kathleen, Paulo Júnior e a caçula Caroline. E passou assim a trabalhar e residir na cidade. A partir desse momento, o português decidiu se desligar dos negócios familiares e investir em seu próprio comércio, onde surgiu, na garagem de sua residência, o Sacolão do Português, onde está situado até hoje
Abriu um simples comércio, onde tornou-se conhecidíssimo na região. Seus valores são inigualáveis. Homem muito honesto, trabalhador e abençoado no que faz. Nunca mediu esforço para proporcionar as melhores mercadorias e preços da região. Vale destacar que seu coração é enorme, tratando todos com imenso carinho e atenção. É exemplo e motivação para todos que o cercam. Paulo, conhecido como Português, tem 52 anos e reside há 31 anos em Jandira. Projeto de decreto legislativo de número 03 de 2020 estar em discussão. O projeto continua em discussão. Está com a palavra o vereador Belisquinha da Feira. Presidente, boa tarde. Senhores vereadores, boa tarde. Plateia presente aqui, boa tarde. Então, presidente, eu não podia deixar de falar desse projeto, né, que esse português aí, Frank, é um cara guerreiro, batalhador. Conheço ele desde o tempo que eu comecei na feira e quero parabenizar, né, pelo esse projeto maravilhoso aí por português. Português é um cara de coração bom mesmo, que já até ajudou eu, Frank. Teve época no começo, quando eu comecei a trabalhar por conta, quando eu trabalhava com meu irmão de funcionário, eu comecei a trabalhar por conta. Peguei muita mercadoria com ele passava as mercadorias para mim e depois eu pagava ele. Agradeço ele até hoje, quando eu vejo ele, eu começo a bater um papo com ele, o presidente. Precisava das mercadorias, ia lá, pegava com ele e depois pagava. Melancia, final do ano, ele descaiu um caminhão de melancia ali. Já cheguei a pegar 200 melancia com ele, trabalhar o Natal, o Ano Novo e depois pagar ele. É um cara de coração bom. E vou votar sim nesse projeto. Parabéns. Parabéns aí, vereador Belisca, porque gratidão é para poucos. Então, parabéns aí. E parabéns também aqui ao vereador Frank, né, Frank, que conhece a pessoa muito bem. E o projeto continua em discussão. Estar em votação. Votação iniciada. Esse aqui, né? Vereador Rubens, do Podemos. Vou votar assim também. E os demais vereadores não se encontram na Casa de Leis. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de número 03 de 2020 foi aprovada por 11 votos a favor. Câmara Municipal de Jandira, projeto de resolução número 3 de 2020, dispõe sobre a alteração na resolução número 5 de 2019, de 2 de outubro de 2019 e da outras providências. Rogério Batista, presidente da Câmara Municipal de Jandira, nos seus atribuições legais, faz saber que a Câmara Diretor elaborou, o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Sala Oswaldo São Martino, 23 de setembro de 2020, autor Rogério Batista da Silva, presidente. Michel de Oliveira Viana, vice-presidente, Franklin Organização Neto, primeiro secretário, Rubens de Oliveira Alves, segundo secretário, e Antônio dos Santos Oliveira, terceiro secretário. Projeto de resolução de número 03 de 2020 estar em discussão. Estar em votação.
Votação iniciada. Pode voltar, senhores. O vereador Rubens já votou, não? Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Projeto de resolução de número 03 de 2020 foi aprovado por 10 votos a favor. Conclui a votação. Não tinha concluído, desculpa aí. Não, já tinha sido, André. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 228 de 2020. Ilus plenário. Requeiro nos termos Peço pela regimentares. ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Silveira. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente. Quero agradecer a presença do Elias Carioca. Obrigado pela presença, Elias. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse em apreciação de que todos os requerimentos fossem lidos, discutidos, votados conjuntamente, lido o requeiro e o autor. Vou colocar seu pedido de apreciação dos nobres, vereador. Quem for a favor, permaneça como estão, e quem não for, que se manifeste. Portanto, seu pedido foi aceito, vereador. Dê continuidade, secretário. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 228 de 2020, luz plenária. Requerimento regimentais seletivo do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, que seja realizada a limpeza no córrego localizado na rua Paulo de Campos, à altura do número 16, Jardim Esmeralda, Sala do Voto São Martino, 5 de outubro de 2020. Autor, Silvério Soares de Brito, vereador Silvio Cabeleiro. Câmara Municipal de Jandira, gabinete do vereador Franklin, requerimento número 229 de 2020, luz plenária. Requerimento dos regimentais seletivo do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, que determine a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública que tome as providências no sentido de cuidar, tratar, amparar e zelar pelas pessoas em situação de rua de nosso município, em especial as dependentes químicas. Sala aos votos São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Câmara Municipal de Jandira, gabinete do vereador Franklin, requerimento número 230 de 2020. Ilus plenário, requerimento regimentar seletivo do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, que promova urgente o retorno da fiscalização de trânsito por agentes municipais de Mutran. Sala do Voto São Martino, 5 de 7 de outubro de 2020. Autor, Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 231 de 2020, luz plenária, requerimento regimentar seletivo do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, em caráter de urgência, que determina o departamento responsável que realize o serviço de recapeamento asfáltico da rua Osasco, na altura do número 19 ao número 574, Parque Santa Teresa, neste município. Sala do Voto São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Michel Viana, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 232 de 2020, luz plenário. Requer os termos regimentais seletivos do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, em caráter de urgência, que verifique juntamente ao departamento competente a possibilidade de criação de uma mureta de contenção no corredor oeste. Sala do Voto São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Vanderlei Lopes dos Reis, vereador Vanderlei Pato. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 233 de 2020, luz plenário, requerimento regimentais seletivos do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, em caráter de urgência, que verifique junto ao departamento competente a possibilidade de criação de uma ciclovia no corredor oeste. Sala aos votos São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor, Vanderlei Lopes dos Reis, vereador Vanderlei Pato. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 234 de 2020, luz plenário. Requerimento regimentais seletivos do senhor prefeito municipal Paulo Fernando Barova da Silva, através da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Atenção Básica,
que seja feito o levantamento de todos os usuários acamados, bem como todos os usuários que utilizam insumos, fraldas geriátricas e materiais para curativo em toda a rede de saúde do município. Sala Oswaldo São Martino, 7 de outubro de 2020. Autor Josenildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho. Os requerimentos estão em discussão. Está com a palavra o vereador Franklin. Boa tarde, plateia aqui presente. Boa tarde às pessoas que nos assistem pela internet, pela TV Jandira. Parabenizo todos os vereadores pelos requerimentos aqui colocados, todos de anseio da população. Presidente, quero falar sobre os meus 2 requerimentos. O requerimento número 229 de 2020, eu apresento este requerimento solicitando que a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública tome providências no sentido de cuidar, tratar, amparar, zelar pelas pessoas em situação de rua no nosso município, em especial dependentes químicos. Tal solicitação é feita visando amparar todas as formas possíveis, inclusive com o acolhimento das pessoas em situação de rua, que a cada dia vem aumentando na nossa cidade. Considerando que a grande quantidade de pessoas que vêm utilizando a Praça Central para dormir, além também da Praça 8 e do terminal rodoviário do Fátima, considerando a necessidade urgente de criarmos políticas públicas voltadas a estas pessoas com oferta de vagas em clínicas de recuperação, a instalação de uma casa albergue, programa de geração de renda e etc., visando resgatar e dar condições de vida mais dignas a estas pessoas. Este requerimento foi feito visando o patrimônio público da cidade. Hoje tem muitas pessoas que vêm usando todas as praças da cidade, principalmente a Praça Central, a Praça 8, né, o terminal rodoviário do Fátima e até o terminal aqui, para fazer uso de bebida alcoólica, né, ficar por ali na Praça Central arrumando confusões e algumas coisas. E a gente vem pedindo para que a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública, em parceria, tome as devidas providências com essas pessoas. Seja no sentido de tratar, de encaminhá-los para alguma ONG, né, de ajuda às pessoas que têm doenças como alcoolismo e drogadição. Seja as pessoas que precisam de albergue, de casa, abrigo, para poder dormir, né? E também a questão dos cachorros. É muito importante também a questão de tomar providência quanto aos cachorros dessas pessoas. Então, a gente vem pedindo essa parceria para que seja resolvido isso o quanto antes no nosso município, porque já está uma situação muito feia na parte central da nossa cidade. Fiz um requerimento também, número 230 de 2020, onde eu solicito, né, o concurso público para o agente de trânsito. Hoje a gente não possui agente de trânsito. Hoje o nosso trânsito na nossa cidade está caótico, né? Centro da cidade, nos bairros. Tem bairro aí que a gente não consegue transitar. Para um carro passar, o outro tem que voltar. Então está gerando aí muitas confusões nos bairros, né, nas avenidas da nossa cidade, onde as pessoas estão estacionando em lugares irregulares e não tem fiscalização de trânsito. E a gente fica dependendo da Guarda Municipal e da Polícia Militar estar fazendo esse tipo de serviço. Hoje nós temos a Zona Azul na nossa cidade, que para mim funciona de uma maneira irregular, porque não tem uma fiscalização de trânsito. E quem está fiscalizando a Zona Azul são os próprios profissionais que trabalham na Zona Azul, né? Sendo que quem tem que fazer a multa, quem tem que multar, quem tem que ver a questão da irregularidade é o fiscalizador de trânsito, ao qual a gente não temos hoje no nosso município, e eu venho pedindo aqui, nesse requerimento, para que seja aberto o concurso público para o agente de trânsito. Tá bem? Pessoal, quero convidá-los também para as
18h30 no dia de hoje, participarem da minha live ao vivo com o vereador Franklin, tá? Vai lá, entra lá no meu Facebook, Franklin Venâncio, e participe ao vivo comigo. Venha dar opiniões, venha discutir um pouquinho de política com o vereador, tá bom? Um abraço e até mais tarde. Obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Veinho. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a Gleice, o seu noivo, que está aqui, né, nos prestigiando com a sua presença para estar assistindo a sessão. Senhor presidente, eu coloquei um requerimento, acho que já tem algum tempo que nós vemos batendo nesse requerimento a respeito dos acamados, onde ainda estamos tendo problema nas divisões, e estamos pedindo aqui para a secretária para que possa aí se organizar, que seja saúde, que seja ação social, para que se faça uma organização melhor, que se faça esse levantamento, esse censo. Nós precisamos levantar esse número de acamados que tem na nossa cidade, para que nós possamos entregar o que é devido para cada um, né? E se nós não sabemos o número, se nós não temos o censo, nós não sabemos a quem nós servimos, né? Quantas pessoas, creio que nunca, às vezes, foi até visitado. Então, assim, esse requerimento é só para estar pedindo para a secretária, para o responsável aí, para estar se organizando, para chegar literalmente na mão do povo, que é do povo, que é os materiais aí de insumos, tá bom? Fico por aqui. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Estar em votação. Votação iniciada. O vereador Frank, acho que não quer votar hoje. Rubinho do Podemos. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Os requerimentos foram aprovados por 10 votos a favor. Bom, não tendo mais nada, às 16 horas, ou melhor, às 15 horas e 35 minutos, declaro encerrada essa sessão em nome aqui do nosso guarda municipal aqui, o Alencar, o nosso cameraman, o Edson, as meninas Luciana e Andréia e a nossa jornalista, cadê a jornalista? Pâmela. Desejo a todos uma boa tarde. Quem for, vão com Deus. Quem ficar, fique com Ele.